eu acho que isso aí é uma coisa que eu trago também na minha carreira, né, minha formação, eu sou publicitário também, né, e fui migrando para dados, CRM, aquela coisa toda, por conta das agências, mas eu acho que o profissional de marketing hoje, ele não entendeu que ele é o dono do dado. Exato. Ele é o Exato. dono do dado da empresa. Quando eu falo que ele é o dono do dado da empresa, primeiro, que ele não é só o dono, ele é o dono, ele é o guardião, né, ele é o responsável. Isso significa que ele tem que entender aonde está esse dado. Quando a gente fala dado Exato. aqui, não é só o dado de cadastro do cliente, porque muitas vezes é para onde olha, né? Onde que é cadastro de cliente, vamos formar o nosso cadastro, formulário, definir padrão, cadastro único aqui para unificar, chave e tal, mas não é só sobre cadastro de cliente quando a gente fala de dados dentro da empresa. É da vida do cliente dentro da empresa. Os outros dados, né, que não são só dados transacionais também, são outros pontos que podem ser de coletas de dados, que hoje, inclusive, ninguém olha, ninguém nem coleta direito. Exato. Porque o que acontece? Quando o profissional de marketing ele não é o dono do dado, ele não se importa com a coleta do dado, ele se importa só em olhar o dado e usar o dado. Só que aí a gente está falando de qualidade ruim, de dado mal captado. Por quê? Porque não tem na ponta ou no processo, a gente falou bastante de processo, está falando de processo, seja num processo interno, de qualquer coisa que a empresa faz, que tem que coletar um dado no cliente, um processo de logística, um processo de pós-venda, um processo de venda, de atendimento, ou de qualquer outra coisa, cadastro, né, que não coleta direito o dado, esse é o dado depois que vai ser usado. O profissional de marketing não olha para isso. Isso é uma coisa, é um dilema não, é algo que eu lidei muito, ainda lido, que é a dificuldade de convencer o profissional de marketing que você é dono, não só do dado final, mas você é dono da entrada do dado. Você tem que cuidar da entrada do dado, da fonte do dado. Você tem que ir lá, interferir lá, porque isso vai interferir no trabalho aqui. Isso é uma coisa. E aí a gente fala, então, se falou de processo, a gente fala de governança de dados, de qualidade de dados, de entender isso, que muitas vezes é algo um pouco mais técnico também, que o de marketing fala, não, TI resolve. Eu falei o que eu quero, e eu já ouvi muito isso, eu falei o que eu quero, TI resolve. Mas TI não tem olhar. Não tem um olhar de negócio. Então, me fala se eu tô quase nesse pensamento, que é assim, eu acho que falta dar um pouco mais de letramento, porque muitas vezes o profissional de marketing acha que ele tem que ter formação em tecnologia, por isso ele tem medo, ele não precisa, mas ele precisa ter o letramento, ele precisa saber conversar, e ele precisa saber compreender, entender o cenário, que TI vai falar, que tecnologia vai falar também, mas ele precisa saber conversar, não pode ter medo dessa conversa. Também não pode simplesmente delegar a decisão. Faz aí, eu preciso desse resultado, faz aí. Por quê? Se a pessoa entende, você tem N formas de fazer a mesma coisa dentro de tecnologia, e não necessariamente é a melhor forma, é aquilo. Né? Então, se um banco não está bem modelado, porque ele cumpre uma função, só que ele não ajuda para marketing. Então, isso é uma dificuldade, às vezes, que o profissional de marketing tem que entender. Não é, você tem N maneiras de construir, mas nem sempre a melhor maneira que vai resolver a operação vai ajudar para marketing depois. Neste contexto, aí falando de processo, de governança, como que você acha que tem que ser o papel, então, do marketing para entrar, de fato, nessa atividade, que não é uma atividade gostosa, né? Você estava falando agora, não é gostoso, não é glamuroso, isso é o chato. Não. Isso é o chato, mas é um chato que, se não tiver bem baseado, bem consolidado, atrapalha o resto, né? Eu inclusive, já ouvi de cliente de grande empresa no passado falar, não, esse dado não está bom para fazer a campanha. Olha, com dado bom, com dado ruim, a campanha sai do mesmo jeito. Porque o mindset era, tem que sair a campanha. Então, assim, gente, mas isso não vai dar resultado. Qual que é a lógica disso? Então, assim, como mudar esse mindset? De fazer o profissional de marketing olhar para o processo, olhar para a governança, se preocupar com isso, porque isso é a base. Exato, é difícil. Essa é a parte mais... por isso que eu criei, inclusive, o framework, né? O Experimental Marketer Framework, que foi uma tentativa justamente de explicar, olha, essa é a forma com que você pode enfim,
mudando sua visão e tendo essa forma diferente de ver tudo isso e de falar com os outros times. O que eu acho o ideal é que o profissional de marketing converse bem antes, no começo, então antes da campanha, eu estou pensando na campanha. O ideal é o profissional de marketing estar conversando com o lado de TI sobre o que vai ser preciso dos dados, bem no começo. O que geralmente também não acontece, né? O que acontece geralmente eu criei a campanha com a agência, a campanha tá pronta, a galera tá mandando, né? Já mandou, já foi, já lançou, né? Sabe? Botou tracking para ver o resultado da campanha. Então, assim, primeira coisa é entender isso. Então, o que eu explico, por exemplo, é o seguinte, eu falo, olha, é chato essa parte? Mas é um trabalho também que você faz na frente, é um trabalho que você faz no começo. Se esse trabalho foi bem feito no começo, ele continua rendendo e indo sozinho depois. Porque uma vez que você estabelece que, olha, é assim que a gente tem que conversar sobre a campanha, e é isso que eu preciso, as outras campanhas, muito provavelmente, vão precisar dos dados da mesma forma, vão ter processos parecidos, passos parecidos. E aí esse trabalho antes da campanha vai ser muito menor. E daqui a pouco ele já vai estar meio que automatizado e vai ser super pequeno. Então a primeira coisa que eu falo é isso. A segunda que eu explico é o seguinte, falo, olha, então se a gente não fizer essas coisas e não se certificar de que toda essa parte de tracking, ou a parte como os dados têm que ser no começo, depois no final a gente não consegue mais. Vai ser muito difícil. E aí você vai ter pedido a oportunidade de fazer uma campanha melhor, ou você vai ter pedido a oportunidade de usar os seus dados para fazer uma segmentação melhor, e essa segmentação melhor te ajuda a economizar no custo por aquisição da sua campanha, de mídia paga, por exemplo. Então, isso não vai ter se você não fizer esse trabalho primeiro. Tá? Então, assim, eu tento mostrar os prós e contras, assim, eu tive muitas essas discussões e continuo tendo, porque às vezes também ainda, né, tem profissional de marketing que ainda está muito pressionado com o tempo, ainda não entende exatamente o porquê, ou ainda não entende como fazer. Né? Então, nesse caso, eu me posicionei, eu posiciono o meu time, assim, como olha, nós somos seus amigos aqui, tá? Então, envolve a gente no começo para a gente poder te orientar também, poder ter certeza de que os times que precisam estar aqui para fazer com que essa fundação da campanha esteja ok, né? Para depois você conseguir fazer os seus relatórios direito, para você poder fazer suas segmentações direito, suas ativações direito, sem tanto trabalho, sem tanta refação. Então, você vai ter que pensar nisso no começo. E os seus parceiros técnicos olha, eu adoro, por exemplo, conversar com parceiro técnico, até porque eles são super lógicos, né? Então, assim, você fala com eles às vezes, eu gosto até às vezes eu faço segmento e eu gosto de ter a opinião deles sobre os critérios que eu uso. Faz sentido? Tem lógica? A lógica bate mesmo? Você entende? Verifica para mim, porque aí eles têm essa visão lógica de fora. Então, eles podem trazer essa visão, mas olha, você pensou nessa parte e naquela parte. E se o consumidor fizer B ao invés de A, que é o que você está pensando aqui, como é que a gente faz? Então, assim, isso também traz um benefício enorme, eu acho, como profissional de marketing.